The new Stratasys ABS carbon fiber 10 material on the F123 series is a strong, stiff, and lightweight material. We can see the stiffness here in our spring demonstration. We have a blue ABS spring and a black ABS carbon fiber spring, and our ABS spring is stretching farther than the ABS carbon fiber spring. ABS CF10 is a ready-to-use carbon fiber material that drops into our Stratasys F123 series printers. It prints reliably, repeatably, and accurately. Sistemas. E hoje eu vou estar guiando vocês nesse webinar sobre o ABS CF10 acrilonitrila butadieno estileno com 10% de fibra de carbono, né, a composição aí do material ABS. Um material com algumas características bastante interessantes para otimizar a sua aplicação, que necessitam de algumas adaptações de hardware, que são recomendadas, e é isso que eu vou estar apresentando para vocês hoje, essas características, onde as pessoas estão usando e até alguns cases, né, utilizando o ABS convencional, que talvez poderiam ser melhorados aí com a utilização do ABS CF10. Agradeço mais uma vez a participação de todos e vamos nessa. Gente, de praxe, né, eu vou apresentar bem superficialmente, de uma forma bastante rápida, quem é a LWT Sistemas. Para quem assistiu alguns webinars anteriores meus, eu sempre destinei 4, 5 slides para falar. Hoje eu resumi um pouquinho mais para a gente focar no nosso assunto tema, né, do ABS CF10. Bom, gente, a LWT Sistemas é uma empresa 100% nacional, com atuação em todo o Brasil. Somos o maior representante da Stratasys, aqui de equipamentos relacionados à manufatura aditiva, a Dassault Systems, a Materialise e a MakerBot, né? Essas três últimas empresas aí da apresentação são empresas focadas já no conceito de impressão 3D. O software da Materialise, por exemplo, é um software de edição, correção e preparação de arquivo 3D para equipamentos, é um software comum para equipamentos de impressão 3D. Lá você consegue criar suportes de forma manual, de forma automática, para aplicações de joalheria, para aplicações onde a engenharia reversa foi uma realidade muito prática ali para fazer toda a correção e preparação do arquivo. A MakerBot e a Stratasys, empresas que agora se fundiram realmente, trazendo os equipamentos desktop para um nível já de engenharia. E a Dassault Systems, que vocês já conhecem, somos representantes e fornecemos o software CATIA e a plataforma 3G Experience, né, com todo um controle ali de PLM, além das certificações que somos habilitados a ministrar, né, os cursos. Então, se você quer saber mais, acesse o nosso QR Code ou nossas mídias sociais. Acompanhe o nosso blog, que também sempre estamos atualizando lá com informações, curiosidades sobre a impressão 3D, sobre o mundo PLM, 3G Experience, sobre a Materialise, sobre a MakerBot. Tem bastante conteúdo e é muito interessante. Bom, gente, de fato agora vamos começar falando desse novo material, né? O ABS CF10, ele combina 10% de fibra de carbono picada, né? O resultado nessa condição é um termoplástico com baixa sensibilidade à umidade, né? Muitos clientes, né, sabem de alguns problemas, né, dos problemas do termoplástico ser um material higroscópico, um material que absorve a umidade do ar. Principalmente o DIRAN, que é um composto de nylon, tem por sua vez essa característica de alta absorção de umidade, que pode trazer às vezes problemas para o seu processo de impressão 3D, precisa de bastante cuidado. A fibra de carbono picada, ela traz essa sensibilidade, essa baixa sensibilidade à umidade. É um material 50% mais rígido e 15% mais forte do que o ABS padrão. Eu gosto de sempre exemplificar o ABS padrão para a gente conseguir dimensionar ou talvez até poder tatear o que é um material ABS, né? Por exemplo, a carenagem de um ar-condicionado, aquela que fica amarelada ao longo do tempo, é de material ABS. Então esse é o ABS padrão que nós comparamos, né?
O ABS CF10 ele é 50% mais rígido e 15% mais forte do que os ABS convencionais. Suas rigidez e resistências exclusivas desse material permitem que você substitua até aplicações de uso de metal, aplicações de jigs e fixtures, peças de produção, as principais aplicações dentro da indústria, né? Como principal foco a indústria automotiva, mercado industrial, a manufatura recreativa, manufatura aeroespacial, empresas de alimentos, bens e consumos. O ABS CF10 ele vem para suprir ou ele vem para somar, na verdade, uma maior gama de aplicações com material composto de carbono. Bom, aí nessa apresentação a gente consegue ver uma comparação entre os materiais standard, da classe de termoplástico standard. O ABS M30, que já é 70% mais forte, mais resistente mecanicamente que o ABS padrão. O ASA, que é um ABS com algumas características de resistência térmica e resistência à luz UV. E o DIRAM 410 MF07, que é um material composto de poliamida. É um ABS com 7% de PA, um material com característica de autolubrificação. Então ele compara pelo módulo de flexibilidade e rigidez e o módulo de resistência à tração. O ABS CF10 então combina os benefícios de um filamento de fibra de carbono com as propriedades mecânicas bastante desejáveis de um material de alta performance, que antes só estava disponível, por exemplo, para Fortus 380 e Fortus 450. E a facilidade do uso do material, a facilidade da extrusão de um ABS convencional. O resultado é um termoplástico de engenharia com resistência e rigidez bastante superiores para aplicações, por exemplo, de ferramentas para esse chão de fábrica. O ABS CF10 ele veio disponível, né, ele é habilitado, se eu posso dizer assim, para os equipamentos de série F123, para F170, F270 e F370. A F370 agora compondo 8 materiais. É uma máquina sensacional, uma máquina onde a gente consegue atingir aplicações desde uma prototipagem de visualização, de design, de form, até uma aplicação de function, uma aplicação onde eu realmente vou colocar, né, vou praticar o DDM, Direct Drive Manufacturing. Vou trazer o meu produto de impressão 3D para uma aplicação final. Então, esses três equipamentos estão habilitados para o uso do ABS CF10. Então, você que tem algum equipamento, alguma dessa linha da F123, ou uma 170, ou uma 270, ou uma 370, já pode imprimir o ABS CF10 com algumas condições. A gente já vai comentar sobre elas. Gente, eu não comentei no início, mas o nosso chat está aberto. Se você quiser colocar dúvidas, perguntas, questionamentos ou até próximos temas de webinar, coisas que você queria conhecer sobre a Stratasys, sobre os materiais, sobre as novas tecnologias, por favor, fiquem à vontade para colocar aí. No final a gente vai estar dedicando um tempo para estar atendendo vocês. Bom, recursos de uma impressão de alto nível, só que de uma forma mais simples. Hoje a gente, na F123, a gente consegue imprimir um material mais forte, mais leve para trazer ergonomia, um material agora na classe de engenharia e um equipamento office-friendly, uma velocidade muito maior e uma liberdade de design. Por que liberdade de design? Falando sobre isso, vamos imaginar uma geometria bastante complexa, com uma necessidade de uma fabricação de um material composto de carbono. Eu preciso de um material mais rígido, preciso de um material mais forte, mais resistente, né? Qual seria o tamanho desse desafio sem ter um material de suporte com características de solubilidade? Hoje é muito comum a gente encontrar equipamentos que conseguem fabricar fibra de carbono. Porém, os materiais de autossustentação para uma construção bem sucedida também é de fibra de carbono. Imagine o quão difícil é fazer essa remoção, esse pós-processo. E a Stratasys traz mais uma vez um material, mais uma vez essa facilidade, né? Um material composto de fibra de carbono com a aplicação do suporte solúvel. Vamos mostrar um case para vocês. Our ABS carbon
fiber 10 material prints on the Stratasys F123 series printer. This printer also includes our soluble support material, so you can print complex parts like this carbon nanotube, place it inside the support removal tank, and get out geometries that you wouldn't be able to print otherwise. Reliable, repeatable, and accurate. Stratasys ABS Carbon Fiber 10 removes barriers to functional, high-performing parts that can be implemented in demanding real-world conditions. Bom pessoal, então vocês viram aí a complexidade geométrica que talvez para um case tinha necessidade de um material composto, onde teve a solubilidade de um tanque ali para remoção desse material. O ABS CF10 ele também utiliza o QSR, o material de suporte disponível para F123. O suporte material que vocês já estão familiarizados, quem já tem o equipamento, e para quem ainda não conhece, a gente tem essa disponibilidade para uma gama muito grande de materiais. Um suporte solúvel, que é o responsável pela sustentação de toda a construção durante a impressão 3D. Vale lembrar que o suporte ele não é uma característica Stratasys, mas ele é uma característica comum para qualquer outra tecnologia ou equipamento. Uma construção por camadas, dependendo da tecnologia, ela não é autossustentável, então obrigatoriamente é necessário esse suporte, que por muitas vezes, ou alguns materiais, eles não disponibilizam essa característica de solubilidade. Ele é construído na mesma configuração ou com o mesmo material de modelo, e isso dificulta, por exemplo, geometrias mais complexas, cavidades que excedem aí 80 graus, por exemplo, um cilindro talvez. Então o suporte é muito bem aplicado para um material composto. Bom, gente, nessa página eu mostro para vocês dois sets de configurações de cabeçote. Essa é a primeira configuração para a utilização do ABS CF10. A gente precisa fazer a troca do extrusor. Bom, para quem já conhece Stratasys, é muito comum em determinados equipamentos a gente precisar fazer a troca do extrusor, porque dependendo da característica do material, o tracionamento, a velocidade de tracionamento, as engrenagens, a temperatura, ela muda, e aí a gente precisa de uma configuração de hardware diferente, porque os nossos equipamentos eles não são programáveis, são equipamentos industriais de facilidade de uso. Então é colocar o produto, carregar o material e começar a fazer sua impressão sem mais configurações, sem controle de temperatura, sem controle de temperatura de ambiente, de mesa. Isso nos nossos equipamentos não existe. É um equipamento industrial para rodar 24/7, né, para produzir peças para aplicação final. Bom, voltando nas configurações de hardware, esse é o nosso extrusor. O primeiro set é os dois cabeçotes padrão, os dois cabeçotes na cor preta, onde eu consigo fazer a extrusão do ABS, do ASA, do PC-ABS, do DIRAM, por exemplo, então, do ASA, então materiais de uso standard. E ao lado tem a cabeça de material de suporte, que quando configuradas na posição, elas memorizam aquela condição. Eu posso fazer a extrusão de um ABS com carbono dentro de uma cabeça padrão, que ela foi configurada para passar materiais standard? Pode, mas não é recomendado, né? Quando o cabeçote padrão ele é utilizado para a extrusão do CF10, a qualidade da peça e a confiabilidade do cabeçote ela pode diminuir com o tempo, né? A expectativa de vida útil desse cabeçote ela cai próximo de 700, 750 horas, mas é muito difícil prever tudo isso de fato, o que vai acontecer. Essa expectativa de vida, né, é muito difícil prever por conta da corrosão da fibra picada dentro do material, tá? Então não é recomendada a utilização. Principalmente o DIRAM, ele pode ter dificuldades de ser empurrado, de ser tracionado por conta da sua característica de autolubrificação. Então, se você está utilizando uma cabeça padrão e deseja utilizar o ABS CF10, não é recomendado. Indicaria, talvez, se seu modelo já está com um tempo de vida útil bastante avançado. Mas o ideal e o recomendado é uma cabeça própria para a utilização do ABS CF10, que é um extrusor
verde, né, na cor verde, o 7, aí que a gente está conseguindo ver na parte de baixo. Ele é um extrusor totalmente dedicado para o ABS CF10. É um extrusor mais parrudo, se eu posso dizer assim, com algumas configurações de ventilação um pouco diferentes do cabeçote standard. E ele tem a característica de hardware dele é justamente para suportar, né, esse desgaste de um material composto, tá certo? Então o indicado é fazer a compra, se você deseja imprimir o ABS CF10, de um cabeçote dedicado para você garantir a qualidade da peça, garantir, né, a vida útil, né, pré-estipulada pelo fabricante, entre outras características, tá certo? Bom, e aí a gente consegue ver a tabela, a pirâmide de níveis de materiais. E ali a gente vê que o ABS CF10 ele entra na classe de engenharia, abaixo ali do DIRAN, que é um ABS composto de poliamida, e do Nylon 6, né, a poliamida 6, muito usadas aí na indústria, né? Então esse é o primeiro material reforçado com fibra de carbono da linha F123, um material bastante leve com 10% de fibra de carbono picada. As alturas de camada que esse material disponibilizam vão de 178 microns, 254 até 330. Então não é porque eu estou utilizando fibra de carbono que eu não consigo uma peça muito bem acabada. A gente está falando de uma altura de camada de 1/10 de milímetro. Então é uma resolução muito boa para um material composto, né? Os canisters são canisters de 90 polegadas cúbicas que compõem 1.474 centímetros cúbicos. Calculando isso para a densidade de um material com 10% de fibra de carbono, a gente tem um pouco mais de 1,5 kg dentro de material, dentro do canister de material para aplicações. Bom, e agora falando dos desafios, né, da indústria, né, muito falando sobre as características, sobre realmente as aplicações, né. O ABS CF10 ele foi criado pensando numa redução significativa de tempo de entrega das ferramentas, né? Ou seja, ele foi criado para trazer uma velocidade de resposta muito mais alta e uma produtividade muito mais alta, fazendo a impressão 3D em ABS CF10, em vez de fazer talvez um dispositivo, um gabarito, um suporte de sensor de uma forma usinada, né? Uma peça robusta, uma peça pesada, uma peça que custa muito tempo para a ferramentaria, né? Dependendo da aplicação, o ABS CF10 reforçado com fibra de carbono ele pode substituir um metal, como eu comentei anteriormente. Realmente para ferramentas mais leves, mais ergonômicas, né? Ferramentas que eu consigo configurar todo o preenchimento interno. Então a gente está falando de um material muito mais resistente, a gente está falando de um material com fibra de carbono, e com características que eu consigo trazer talvez maior ergonomia para o meu processo produtivo. Eu consigo variar o preenchimento interno, não fazendo uma peça totalmente sólida. Vamos entender um pouquinho mais dessas aplicações. Aqui a gente já tem até uma imagem de uma garra de robô, que é uma coisa principal que eu quero comentar com vocês. Gente, aplicações, né? Hoje os nossos mercados-alvos são aeroespacial, automotivo, produtos de consumo, área médica, com os departamentos de fabricação, produção e montagem, setor de qualidade, embalagem, logística, saúde, segurança, pesquisa e desenvolvimento, trazendo peças com alta qualidade, com alta eficiência e com bastante segurança para o seu processo produtivo. E a primeira aplicação que eu achei muito interessante apresentar para vocês é uma aplicação de garra de robô, de uma ferramenta de final de braço, uma ferramenta de robô. Tem um caso da Genesis que eu já comentei com vocês em webinars anteriores, onde uma ferramenta de um robô foi substituída por um material impresso. E onde tivemos ganhos nessa aplicação? Principalmente no dimensionamento do robô. Uma das primeiras características a serem levadas em conta quando a gente vai automatizar um processo produtivo e vai fazer a implementação de um braço mecânico, de um robô, é qual o peso da ferramenta ou qual o peso do meu material que eu vou transportar, que eu vou mover, girar, enfim.
e isso influencia na minha infraestrutura, isso influencia no investimento que eu vou estar aplicando para aquele sistema de automação. Realmente aquela peça ela precisa ser de poliamida, realmente aquela região ela precisa ser de metal. Com a ABS CF10 a gente já começa a mudar esse conceito, a gente já começa a trazer velocidade de resposta, economia de custo, economia de tempo e até de infraestrutura, dimensionando robôs menores para aplicações de porte industrial. Então aí a gente tem um modelo de garra que foi utilizado dois materiais, o ABS CF10 e o TPU 92A, material também disponível para toda a linha F. Então ali a ponta da garra é mais macia, com material com short de 92 e uma garra bastante resistente, ergonômica e leve, com a mesma resistência mecânica, teve uma redução de massa. Foi um modelo, claro, pensado para a manufatura aditiva para fazer esse tipo de substituição. E por conta da minha liberdade de design, por conta do suporte solúvel, me possibilita todos esses benefícios. Vou apresentar esses cases para vocês. Decker, and I'm a consultant here at Stratasys. I'm going to talk a little bit about end-of-arm tooling. End-of-arm tools, or end effectors, are basically fixtures that are at the end of a robot that perform some sort of function. Typically when end-of-arm tooling is created, it's created using an assembly of machined parts that are all bolted together. There's usually some tubes and gaskets and grippers that are all assembled in there. What happens when you have a large assembly like that is it ends up being very heavy, which can either cause damage to your robot or require you to actually use a larger robot for whatever manufacturing purpose you're using it for. That's expensive. With 3D printing, you can consolidate the assemblies digitally, which reduces the amount of weight that the end-of-arm tool ends up being. And that's less damage to the robot. In addition, you can customize your shape to exactly what you want the function to be, which minimizes the complexity and hazards of operating the tool. An example of one of our customers that's using 3D printing for end-of-arm tooling is Genesis. Genesis needed an end-of-arm tool that would take a piece of sheet metal through a water jetting operation. The original version of the tool was large and blocky, made of assembled metal parts, and they had a vacuum tube that was hanging out, and it was actually a hazard for operating the tool. By 3D printing it, they were able to optimize the design so that it actually was customized exactly for the function of what they were trying to do. They also tucked the vacuum channel and 3D printed the vacuum channel into the part, which minimized the hazard of operating the tool. In the end, it resulted in 85% cost savings and significantly lower lead times from 20 days to 3 days. And lastly, they were able to reduce the weight from 35 pounds to just 3. Complex operations require design freedom, and that's exactly what Stratasys FDM printers provide, between large print sizes and soluble supports. There's also a wide variety of materials available, including our Nylon 12CF, which is our highest stiffness to weight ratio material, and Ultem, which is our strongest material yet. In summary, Stratasys 3D printing allows for the design freedom and weight reduction that makes end-of-arm tooling optimal. Bom, pessoal, aí a gente já conseguiu ver o nível de utilização da impressão 3D, principalmente para essa aplicação de ferramentas para robô, diminuindo ainda a infraestrutura, diminuindo o nível de investimento, né? Nessa apresentação agora, essa garra de robô, ela seria usada na instalação dos painéis dos veículos, né? E componentes de vidro. De novo, ter uma ferramenta bastante otimizada para essa operação é fundamental, né? A gente precisa pensar de forma de manufatura aditiva para ter sucesso, claro, nessa função em particular. Uma ferramenta muito grande, muito pesada, às vezes ela pode retardar o processo de produção ou colocar muita carga nos motores dos robôs, diminuindo talvez a vida útil, né? Quando, claro, isso mal dimensionado. Ela também precisa ser suficientemente rígida e precisa ser bastante forte para evitar qualquer deflexão à medida que trabalha, na medida que faz todo esse procedimento de operação. Lembrando, para a manufatura aditiva é muito interessante a gente pensar que uma construção onde eu adiciono uma menor quantidade de material, ela é totalmente viável, comparado com a manufatura subtrativa, onde eu preciso remover a menor quantidade possível. Esse é o pensamento que a gente tem que
ter para a manufatura aditiva, criar um objeto totalmente personalizado com uma redução de massa, sem pensar na complexidade geométrica, porque essa, é claro, não é uma dificuldade que a gente tem. A GNK Driveline é responsável pelo desenvolvimento e manufatura de soluções inovadoras de transmissão automotiva, atendendo a mais de 90% dos fabricantes de carros do mundo, incluindo a Maserati e a Ferrari. A planta ela precisava de uma solução bastante alternativa para acelerar a produção de ferramentas e começaram a utilizar o ABS CF10 para esse tipo de trabalho. Com as ferramentas de manufatura aditiva, reduzimos nosso prazo em 70%. Isso tem sido crucial para agilizar o ciclo de produção do semi-eixo, permitindo-nos fornecer essas peças finais para o cliente mais rápido do que nunca. Então, a impressão 3D é uma produção, é uma manufatura dentro do seu escritório de trabalho, utilizando equipamentos office-friendly para a produção de peças finais. E agora um case bastante interessante, não é ainda de fibra de carbono, mas é um case da Tetra Pak, um dos nossos parceiros aqui da LWT Sistemas. Eles estão desenvolvendo aplicações, estão buscando melhorias para dentro da fábrica de uma forma surpreendente e acreditando realmente na condição de um determinado material. No caso, eles utilizaram um material ABS convencional, estão utilizando também o policarbonato com ABS, material disponível lá na F370. E o que eu quero enfatizar aqui com vocês é trazer a impressão 3D para aplicações híbridas. Aqui a gente consegue ver que um material de impressão 3D, que antes era conhecida só para a fabricação de chaveiros ou brinquedos, modelos para atender o chão de fábrica. O segundo case muito interessante da Tetra Pak é a substituição ou a manutenção de motores. Aqui no caso eles desenvolveram essa ventoinha aí para toda a refrigeração do motor. A manufatura aditiva está entrando cada vez mais nos sistemas de Direct Manufacturing, de manutenção direta. Eu preciso trazer a impressão 3D de um modo que me substitua peças de manutenção e que me traga a velocidade de resposta de uma forma bastante alta para eu ter mais agilidade dentro do meu processo produtivo. E eles, de uma forma excepcional, de uma forma incrível, estão trazendo essas soluções, estão trazendo a impressão 3D de fato para o setor de manutenção, de fato para aplicações de peças finais. Aqui houve um problema dentro desse motor onde quebrou, teve uma falha aí na ventoinha. E utilizando o ABS M30i, eles imprimiram ao invés de fazer a substituição de um motor, que teria um custo, um prazo, um lead time muito alto e um tempo de resposta bastante demorado por conta de todo esse processo de compra, importação e até de montagem a chegada desse determinado material. Acreditando, desenvolvendo e pensando de fora da caixa, a gente consegue aplicações e a gente consegue níveis de uso da impressão 3D dentro da indústria de uma forma surreal. Então vocês precisam também desenvolver essa mente, e conte com a gente para ajudar vocês nisso. Aplicações de jigs e features, A fibra de carbono picada no ABS CF10 ajuda a melhorar bastante a rigidez do material e resistência ao impacto, claro, tornando o material mais útil para a inspeção e impressão de ferramentas auxiliares no chão de fábrica, como esse acessório, por exemplo, de tubo de combustível. Este material ele fornece de uma maneira bastante econômica, de uma maneira bastante rápida, produzir gabaritos, dispositivos e gabaritos fortes, leves e que requerem uma rigidez extra, com a utilização da fibra de carbono. Este exemplo ele pesava 270 gramas, enquanto um acessório equivalente, um acessório desenvolvido pelas áreas de ferramentaria seria um tarugo de alumínio usinado e pesaria muitos quilos. Aqui a gente tem na verdade uma complexidade geométrica, a gente tem liberdade de design e que foi realmente
o que garantiu em 9 horas eu ter um dispositivo totalmente personalizado, mais leve, mais ergonômico, mais rígido, atendendo minha aplicação, também para um processo de montagem de mangueira de combustível. Solução de ferramentas ergonômicas mais leves, né? Aqui foi aliviado um esforço repetitivo para o operador, né? Uma fala do Bob Helt: nossos clientes desejam soluções comprovadas e duráveis. O ambiente de montagem é bastante hostil. Essas ferramentas estão sendo usadas 60 vezes por hora em um turno de 8 horas, 3 turnos por dia, 6 a 7 dias por semana. Então, a gente tem que pensar na impressão 3D agora com esses novos materiais, realmente, que são equipamentos, são materiais desenvolvidos para aplicação de uso final, para aplicações para atender o chão de fábrica, rodando turnos, 3 turnos por dia, 6 a 7 dias por semana, diminuindo esforços e trazendo ergonomia para o operador. Uma ferramenta projetada de forma tradicional, ela seria bastante pesada e talvez exigiria o uso ou a montagem de mais de um operador. Então, com esse resultado da impressão 3D, eles começaram a trazer operadores mais qualificados, uma menor quantidade, com menores esforços, aumentando a produtividade e a ergonomia do trabalho, trazendo um material que atenda a mesma aplicação, a mesma resistência mecânica, mais leve e com uma velocidade de resposta mais alta. A mesma coisa foi para as aplicações de montagem, dispositivos de montagem, por exemplo, do Mustang, né? Aqui tinha uma dificuldade de criar um dispositivo para colocação do vidro, né? Porque ele é bastante caro, ele é ineficiente, às vezes algumas aplicações, alguns designs não eram possíveis por conta da limitação geométrica, e um dispositivo pesado, na qual outros operadores, ou um dispositivo, né? Um esqueleto ali para fazer essa movimentação, um esqueleto automatizado, seria necessário. E qual foi a solução? Claro, utilizar um material de engenharia e fazer um acessório de manufatura aditiva mais leve e mais ergonômico. Então, além de todos os ganhos que teve de produtividade, foi possível desenvolver alguns poka-yokes, alguns interruptores personalizados, alguns gatilhos que melhoravam a ergonomia em posições que antes não eram possíveis, retentores, tubos pneumáticos, válvulas pneumáticas, tudo em uma montagem mais otimizada pelo design da peça, alavancas mais ergonômicas, onde foi adicionado, claro, um material de engenharia para trazer resistência, um modelo bastante durável, um modelo que atenda às necessidades de um chão de fábrica, trazendo mais produtividade. Então, um modelo 15% mais leve, 70% mais barato, além de todos esses benefícios que a gente trouxe para o chão de fábrica. Bom, escolhendo entre o ABS CF10 ou o Nylon 12 com fibra de carbono, por exemplo, ambos os materiais fornecem as propriedades mecânicas aumentadas, acima das versões não preenchidas com fibra de carbono. Então, nós temos o ABS M30, por exemplo, e temos o Nylon 12 convencional. E temos esses dois materiais mais reforçados com o Carbon Fiber, né, a sigla do CF, né? Avaliando o desempenho relativo desses dois materiais, a gente consegue ver um gráfico que distingue muito isso, né? O gráfico abaixo, ele compara as principais propriedades mecânicas e físicas desses dois materiais. A resistência à flexão na ruptura, ela é uma medida de rigidez do material. Quanto esse material ele pode ser tracionado. E aí a gente tem uma comparação. Então, eu vou utilizar o Nylon 12 CF em características, em aplicações onde eu preciso de um tracionamento maior, onde eu preciso de uma resistência mais elevada, e vou utilizar o ABS CF10 para substituição de gabaritos, ferramentas de furação e até garras de robôs ou sistemas para melhorar a ergonomia e o trabalho do operador.
Bom, eu fiz uma comparação em alguns webinars passados, comparando os materiais para trazer realidade a esses dados, a esses números informados. Voltando para o ABS convencional, o ABS M30, como eu coloquei, ele é de 25 a 70% mais forte que o ABS padrão, tornando-o ideal para modelamentos de conceito, prototipagem funcional e ferramentas de fabricação. E aí algumas características, incluindo o HDD, né, a resistência à temperatura, né, o quanto esse material ele começa. Eu levei em conta então que eu poderia colocar em uma corda um modelo de CF10, um atleta, uma pessoa de 70 quilos, correndo a 0,3 metros por segundo e pulando de um penhasco, de uma queda de aproximadamente 10 metros e uma velocidade de 4,7 metros por segundo, que esse material não ia romper. Você poderia colocar esse material no meio da corda ali, com essas características, que a gente ainda teria uma zona de conforto ali. A gente teria um tracionamento de 28 megapascal, ele aguenta até 37, então uma pessoa de 70 quilos aí, ela está bastante munida e bastante segura. É claro, eu não me arriscaria a isso, mas é uma aplicação bastante interessante e para a gente ter uma ideia de resistência desses materiais de impressora 3D. Bom pessoal, para manutenção, quais os benefícios da impressão 3D para todo esse gerenciamento? Reduz custos de estoque, de peças de reposição, reduz custos de montagem, pode substituir peças sobressalentes, tem um nível de detalhamento e precisão bastante alto, uma economia de tempo, material e custo, alto nível de personalização e principalmente facilidade no armazenamento e mobilidade de produção. Consigo produzir uma peça para atender o setor de manutenção em qualquer lugar do meu escritório, por exemplo, tendo equipamento de manufatura de nível industrial. Dentro aqui da LWT a gente tem um processo de consultoria para manufatura aditiva, onde a gente vai até a sua empresa seguindo os 5 pilares do nosso processo, onde a gente ensina a impressão 3D, busca aplicações, busca viabilidade e apresenta esses cases para vocês ao final. Gente, era isso que eu gostaria de mostrar para vocês sobre o CF10, sobre as características mecânicas, sobre as configurações de hardware, sobre as características do material, do volume, do peso do material. É um material, como eu coloquei, disponível para toda a linha F123, com algumas adaptações, indicado, né, recomendado o uso do cabeçote padrão, do cabeçote, voltado para o ABS F10, o verde, tá certo? Qualquer outros questionamentos, perguntas, fiquem à vontade, né? Era isso que eu gostaria de apresentar para vocês e agradeço muito a participação. Temos perguntas? Não? Bom, gente, não temos perguntas. De qualquer forma, a gente está à disposição de todos, principalmente para o processo de consultoria. Se você quer saber mais, entre em contato aqui pelo QR Code ou pelas nossas mídias sociais. Se você quer conhecer um pouquinho mais sobre o ABS F10, receber documentações, entender um pouquinho sobre o que é impressão 3D de nível industrial, conte comigo, conte com a LWT para estar te ajudando dentro desse processo, tá certo? Gente, até a próxima, muito obrigado!